Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Maverick novamente. Hoje o tutorial é sobre linhas de concordância, né? A gente fazer aí as concordâncias com alguns termos do nosso corpus, né? Como sempre, você vai abrir o anticonc, nosso concordanciador. Deixa eu ampliar aqui. E tem duas maneiras bem simples de fazer, né? A gente pode fazer a partir da lista de palavras ou escolher um termo específico e montar a linha de concordância, né? Então, aqui está o anticonc. A gente vai novamente aí abrir primeiramente, né, o corpus, abrir, opendir, abrir diretório. Vamos lá na nossa pasta corpus, que está no C, na raiz do nosso computador, pasta corpus, e eu vou escolher aqui aquele meu corpus com textos da área de saúde, né? Se você só tem uma pasta corpus, todos os seus textos estão lá, selecionou, abrir aqui, né? Ao lado esquerdo em Corpus Files vão aparecer todos os textos do seu corpus. E a primeira coisa que a gente faz, né, seria a lista de palavras. Nós vimos no último tutorial. Clico lá na aba Word List, dou um Start. Ele vai processar, ler todos os textos do nosso corpus e vai montar a lista, né? Essa é a nossa lista, ok? E aí, como eu havia dito, para a gente criar o glossário de termos técnicos, o ideal é a gente olhar aí não as primeiras palavras, porque as primeiras palavras de frequência elas vão ser as mais comuns aí como preposições, né? É o mais interessante a gente olhar de 20, 10 para baixo, aí a gente vai encontrar termos mais específicos. Então, por exemplo, tem aqui ó, serotonina, né? Então acho que é uma palavra mais específica aí da nossa área, né? Então tem esses dois jeitos. Eu fiz o word list, ó, vocês viram que eu cliquei em cima da palavra, ela aparece 3 vezes no nosso corpus, cliquei, automaticamente ele já me dá, ó, vejam aqui que abriu a aba concordance, ele já me dá as linhas de concordância. Então ele vai encontrar no texto, nos textos, toda vez que esse termo aparecer, e ele vai me dar não somente a palavra, como aquelas palavras que vêm antes e que vêm depois. Okay? É muito importante para a gente observar, analisar as colocações, né? Ou adjetivos e verbos que são comuns aí com esse termo, né? Aqui no caso serotonina, né? A gente tem aqui, ó, são devidas à liberação da histamina e serotonina, hormônio. Então a gente pode extrair. Se a gente quiser pegar a frase inteira, como já disse para vocês, é só olhar aqui do lado direito. Você consegue encontrar o texto 4, eu posso abrir o texto 4, né, e saber exatamente onde é que está. Se eu clicar aqui na palavra, automaticamente ela abre o texto e a gente consegue até pegar a frase inteira, ok? Mas linhas de concordância, né, seriam isso, né? Eu vou ter só a palavra que a gente chama de palavra nódulo, né, a palavra de busca, e a gente vai ter as palavras que vêm antes e depois, ok? Na linguística, como nós comentamos, tradicionalmente a gente analisa as 4 palavras que vêm antes e vêm depois para analisar os colocados e as coligações. O que vai interessar para a gente é a questão das colocações, né? Aí para a gente usar a terminologia, né? E explicar para o nosso aluno, ok? Aqui ao lado, concordance and plot é só para a gente ver onde que ele é mais frequente. Como a gente tem poucos textos, esse gráfico não vai interessar tanto para a gente. A segunda forma que a gente tem de fazer isso é adicionar aqui ó, no Search Term, a gente já adicionar a palavra que a gente quer. Ou de repente eu quero saber se alguma palavra tem no meu corpus, né? Tem a palavra aqui substância, por exemplo. Eu posso basicamente só clicar aqui em Concordance e aqui embaixo substância eu digito a palavra desejada, né, aqui no campo de busca, né, substância, e vou dar também novamente um start, ok? Deu um start, automaticamente ele faz as linhas de concordância. Vocês viram que é muito, muito fácil, bem simples fazer isso. Então tem as duas formas, tá? Pode ir direto pelo seu word list, se você quiser pegar as palavras que você utilizou no glossário de termos técnicos, né?
Já vai no word list, já seleciona a palavra que você... Agora, se você também tiver curiosidade de saber alguma outra palavra, né, que tenha no seu corpus e ver a concordância, usa a aba Concordance, né, que é a concordância, digita o termo aqui na área de busca e clica no botão Start e vai criar as linhas de concordância. Tudo bem? Ok. Bom, aqui também nós temos a aba Collocates, que são os colocados. Okay? Como é que ela funciona? Eu vou pesquisar a palavra desejada, a minha de busca aqui é substância, e vou dar um Start. Eu quero saber quais palavras, né? Quais palavras são colocados da palavra substância. Então, a palavra substância, com mais uma palavra, se ela é muito frequente, e às vezes a gente tem substantivos com adjetivos, substantivos com verbos que acontecem, né? Tem essa probabilidade de ocorrer junto. Então é interessante a gente não ensinar, às vezes, uma palavra isolada para o aluno, e sim qual é o verbo que frequentemente aparece com um substantivo, qual que é o adjetivo que geralmente aparece. Em inglês também é muito importante a questão de preposições, que é geralmente a coisa mais difícil para a gente aprender em outra língua, as preposições. Que preposição que vem depois do verbo X? Então, a palavra, vocês veem aqui, ó, produtor é um colocado de substância. Perigosa é um colocado de substância. Medidas, né, inofensivo. Okay? Vamos clicar aqui em produtora, né? A gente vai encontrar as duas palavras, ó, substância produtora. Então isso seria um colocado, né? Então, claro que a gente está trabalhando com um corpus pequeno, mas se você tem um corpus grande, né, a gente vai poder encontrar uma frequência maior aí, dependendo da área. Ok? Vamos voltar aqui na palavra substância. Achei lá para concordance. Voltei aqui no concordance. Substância. Vamos clicar nos colocados, né? A gente tinha perigosa. Vamos clicar aqui em perigosa. É um colocado. Então, a probabilidade de perigoso acontecer com substância, né? Ela no nosso corpus é possível, né? Se a gente tivesse um corpus grande, ia aparecer bastante. Tá? Substância tóxica perigosa. E vocês observem que não é que a palavra é exatamente a próxima palavra do lado direito ou a próxima palavra do lado esquerdo. Pode ter uma lacuna aqui. É o que a gente diz, tradicionalmente, o concordanciador ele vai analisar as 4 palavras para a direita e as 4 palavras para a esquerda. A gente também pode definir isso nas configurações, mas é o tradicional. Então, substância tem uma boa probabilidade de acontecer, de a gente encontrar com a palavra perigosa, né? Ó, a gente vê aqui a palavra tóxica também. Então, isso que seria a gente buscar, é bem simples, vocês viram, né, os colocados. Então, para a gente descobrir algumas colocações é usando essa ferramenta aqui, Collocates, que são colocados. Então, na verdade, eu vou colocar a palavra desejada de busca aqui na área de busca e vou dar um Start e vão aparecer todas as palavras que aparecem, né, aí com a nossa palavra de busca. E aqui a gente tem aqui, ó, a frequência 1, então essa palavra produtora, ela aparece aqui, ó, o R seria right, o lado direito, apareceu uma vez o nosso corpus do lado direito. A palavra perigosa aparece após também a palavra substância, medidas após. Inofensivo aparece antes, ó, que está nessa coluna aqui de left. Okay? Então a gente está trabalhando com um corpus pequeno, mas se fosse um corpus grande, a gente ia ver que essa frequência ia ser bem alta. E aí é interessante a gente aprender, né, os adjetivos, os advérbios mais comuns, os verbos, né, que caminham aí com outras palavras, né? Então, fazer essa análise de colocação, coligação, ok? Então, é só isso, ok? Até breve.